Você conhece ele? Saiba que ele quase não estaria mais entre nós, se um milagre não acontecesse com a sua vida, neste último fim de ano. Tudo isso foi revelado no dia 31 de dezembro, último dia do ano passado, quando o bispo Bruno Leonardo, bastante conhecido na internet, por seus mais de 19 milhões de seguidores, só aqui no YouTube, por espalhar a palavra de Deus por meio de suas orações diárias, com palavras de conforto e motivação. Porém, ele passou por um de seus piores momentos de sua vida, no finalzinho do ano de 2023, após quase morrer afogado em uma praia da Bahia. Para se ter noção do tamanho da tragédia, ele revelou que engoliu muita água, mais muita água mesmo, a ponto de, ao beber água doce para se reidratar, ele sentiu a água literalmente doce como açúcar. Ele revelou que o acidente, que poderia ter se transformado em tragédia, foi tão grave que helicópteros da Polícia Militar precisaram ser acionados para o resgatá-lo. Ainda não está acreditando? Então olha esse vídeo que o bispo Bruno Leonardo postou no Instagram dele. Eu quero glorificar Deus porque Ele é fiel em nossa vida, na minha vida, na tua vida. Eu não poderia deixar de falar aqui o que eu tenho para falar. Eu quero contar para vocês, eu quero dividir com vocês um testemunho. Eu passei o ano inteiro aqui ouvindo o testemunho de muitas pessoas. Mas hoje eu quero contar o meu testemunho. Porque eu posso dizer para você que Deus eu ainda estou muito emocionado. Deus me livrou do laço do passarinheiro. Deus me livrou da morte. E eu, com calma, se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou falar tudo o que aconteceu aqui. Eu não poderia deixar de falar esse testemunho. Eu não poderia deixar de falar esse testemunho que Deus fez na minha vida, agora no final do ano. Realmente, ovelha querida, Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso. Quem me conhece sabe. Eu vou tentar resumir aqui, Quem me conhece sabe que eu gosto muito de praia, eu gosto muito do mar. E sempre, no final de todo ano que eu posso, eu gosto de dar um mergulho no mar. Dar um mergulho no mar porque é bom. Aliás, dar um mergulho no mar qualquer dia é bom, mas eu gosto sempre no final do ano, se eu tiver em um lugar que tenha praia, ir no mar, fazer uma oração. E eu fui com 3 amigos meus, um pastor do nosso ministério e um bispo de outro ministério, um senhor já, 60 anos ele tem. E eu não sei nadar, mas eu sou uma pessoa muito cautelosa e justamente por não saber nadar, eu não mergulho, eu não vou para fundo do mar. E nós fomos numa praia que, onde nós estávamos, eu procurei um lugar que tinha salva-vidas, né? Já pensando nisso, eu fiquei num local que tinha salva-vidas. E fiquei na água, a água batendo da minha cintura para baixo, E no mar, olhando para o mar, tinha várias, sabe, como se fosse um muro de pedra, aquele muro de pedra bem grande que quebra as ondas. Então as ondas elas vêm mais fracas. E eu fiquei ali. E tudo tranquilo, tudo normal. Só que eu não sabia que naquela
naquele muro de pedra gigante de uma ponta a outra, havia uma abertura. E essa abertura, ela é como se fosse um funil, que a água vem, mas depois leva. Eu não sabia disso. E eu estava com a água na minha cintura. De repente veio uma onda grande. Quando eu menos esperei, que eu procurei o chão, não tinha mais chão. Sem eu esperar, foi uma coisa muito rápida. A água me levou. A água me levou por essa abertura e eu me vi depois das pedras. Eu me vi depois das pedras. E quando o pastor nosso que estava comigo e o bispo viu, foram tentar me ajudar. Porque eu comecei a me afogar. Eu não tinha chão, não tinha chão. E eles foram tentar me ajudar e também ficaram na mesma situação que eu. Foi aí que começaram a gritar, a chamar o salva-vidas. Só que a onda, a água nos levou para muito longe, muito rápido. Foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa rápida demais. E naquele momento ali, um olhando para o outro, não tinham o que fazer, muito fundo. O salva-vidas chegou, um salva-vidas só, para nós três, com uma pequena boia. E foi um momento muito difícil. Eu nunca vivenciei a morte tão perto, porque a força da água, eu engoli muita água. O salva-vidas dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui agora? Porque foi um salva-vidas para três. E a gente se segurando naquela pequena boia, até que ele conseguiu chamar outro, que veio também. Então um ficou com o pastor e o bispo, e o outro ficou só comigo. Só que quando eu olhei para a terra seca, tinha um muro gigante de pedra. Ele disse, nós não podemos voltar pelas pedras, senão as ondas irão nos bater nas pedras e dificilmente aqui a gente vai sobreviver. Nós vamos ter que nadar muito até sair dessas pedras. E nós começamos a nadar, ele me levando e as ondas vindo. E nisso já tinham chamado, só para vocês entenderem a dimensão, já tinham chamado até o Graer para tentar nos resgatar de helicóptero, porque estava muito fundo onde nós estávamos. E teve um momento que eu olhei para Deus e disse, Senhor, teve um momento que eu olhei para o céu e disse, Senhor, me salva. Nos salva, Pai. Nos salva. E eu perguntei ao salva-vidas que estava comigo. Eu bebi muita água, bebi tanta água, que quando eu cheguei em casa, que me deram água normal para eu beber, parecia que eu estava bebendo açúcar. Acredita? Eu bebi tanta água salgada que a água doce eu achei que estava bebendo açúcar. Teve um momento que me tocou muito. A todo momento eu orando o Salmo 91. Eu estava com a pulseira, eu lembrei que Deus falou em meu coração que esse ano seria o ano do livramento. Eu disse para Deus, me livra. Teve um momento que eu perguntei para o salva-vida
Tava só eu e ele, muito longe da areia. E eu perguntei assim a ele: aqui tá muito fundo? Ele disse assim. Ele falou assim: tá muito fundo. Ele me reconheceu. No momento que ele foi me segurar, ele falou assim: você é o bispo, Bruno? Eu falei: sou. Aí depois de um tempo que a gente estava muito mais no fundo, eu perguntei a ele assim: eu perguntei a ele assim: aqui está muito fundo? Você não tem ideia, ovelha querida. Não tinha como, eu falei: como é que nós vamos chegar lá? Nós estávamos muito distantes e tinha um mar um muro de pedra. Se a onda nos jogasse na pedra, não sei o que ia acontecer. Então nós tivemos que nadar muito para um lado para sair das pedras. E eu perguntei a ele: aqui está muito fundo? Ele disse: demais. Aí ele falou assim para mim: ele falou assim, mas não se preocupe, você é homem de Deus. Ele disse assim para mim: não se preocupe. Eu estava preocupado porque o pastor e o bispo estavam longe de mim. E eu falei: por que eles estão tão longe da gente? Aí ele falou: não, eles vão chegar aqui. Aí eu disse: aqui é muito fundo. Ele disse: mas não se preocupe, porque você é homem de Deus. E aqui hoje ninguém vai morrer. Ele disse assim: você é homem de Deus, ninguém morre aqui hoje. Ninguém vai morrer aqui. Primeiro foi um salva-vidas para 3 pessoas. Um salva-vidas para 3 pessoas. Aí depois chegou outro. Você tem uma ideia como isso me tocou, mexeu comigo? Que depois de eu estar salvo, de eu estar bem, eu olhei para o mar e tinha 3 jovens tomando banho. Vocês acreditam que eu fui lá e pedi para eles saírem da água? Eu fiquei tão traumatizado, mexido com aquilo, que mesmo sem conhecer eles, eu fui lá e falei: desculpe, saiam da água. Saiam da água, não fiquem aí não. E assim, não, o próprio salva-vidas disse: olha, eu trabalho aqui há 18 anos, eu nunca vi isso. Ele ainda disse assim: pelo grau da situação, era para pelo menos uma pessoa ou 2 ter morrido aí. Mas os 3 se salvaram. Eu quero que vocês entendam que não foi irresponsabilidade. O próprio salva-vidas disse: vocês estavam em um lugar, eu vi, ele falou: eu vi vocês. A água estava abaixo da cintura de vocês. De repente, uma onda veio e levou vocês pela abertura. Eu até falo para você, ovelha querida, ter muito cuidado
muito cuidado nesse final de ano com o mar, com a praia. Ele disse assim para mim, depois que eu melhorei, eu fui lá conhecer ele, dar um abraço nele, abençoar ele. Eu falei: o que vocês fizeram por mim, por nós, não tem dinheiro que pague, mas eu quero abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês. E aí ele disse assim para mim, o que aconteceu com vocês eu nunca vi em 18 anos. Eu nunca vi isso aqui. Aí ele falou assim: eu sei que eu fui somente um instrumento, mas quem livrou foi Deus. Foi Deus que desfez o laço. Então, Deus fez um grande milagre. São poucas pessoas que se afogam em alto mar e engolem uma grande quantidade de água salgada que conseguem sair vivas dessa. Mas quando Deus tem um propósito na vida dos seus, nada pode o parar. Mas e aí? O que você achou desse caso? Você acompanha ele? Eu espero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, se me acompanhou até aqui. E se você viu algum valor neste humilde vídeo, eu espero que se inscreva, para que o YouTube compartilhe essa importante informação para mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deus te abençoe.